E aí, o que aconteceu? Como secretário, você começa a ter contato com o prefeito, né? E aí vai entrando na política mesmo sem querer. O sucessor de Antônio Carlos, que foi o governador João Duval, me manteve na Secretaria de Minas e Energia, de modo que eu fiquei 8 anos na Secretaria de Minas e Energia, continuando um programa enorme, aí já na área mais de vários programas na área de eletrificação rural, etc. Então, continuei aí. Eu acabei indo para a Sudene. Fui ser superintendente da Sudene, numa fase difícil da Sudene, e eu considero um dos momentos mais difíceis, mais delicados meus como administrador. O PMDB, na época, tinha feito todos os governadores do Nordeste, exceto Sergipe. Então, o Conselho da Sudene só tinha gente do PMDB. Mas eu, graças a Deus, consegui vencer essas resistências, mostrar que eu estava ali não para privilegiar, enfim, tal estado por problemas de natureza política. Eu acabei tendo o respeito de todo o corpo da Sudene e fiz uma administração que, dentro das possibilidades da época, foi uma administração de êxito, mas realmente foi muito difícil. E aí aconteceu o outro fato, que é também eu posso dizer que é um início mais decisivo de minha participação na política, que foi a eleição de 90, quando Antônio Carlos, né, fez uma eleição que foi uma eleição memorável na Bahia, que foi a retomada do poder, né, e ele, num determinado momento, disse, não, você vai ser o vice-governador. Para mim aquilo foi uma surpresa, mas, enfim, eu já estava, nessa altura, no barco e tinha que enfrentar a travessia. Foi uma vitória excepcional, né, contra praticamente todas as outras forças políticas da Bahia. Ele dizia sempre o seguinte, vice-governador tem que fazer alguma coisa para não ficar pensando bobagem. Quer dizer, pensando bobagem que ele dizia lá, olhando lá o cargo de governador. E interessante que ele disse, você vai ser secretário de Educação. Eu disse, eu não vou ser. Mas não vai não, não vou não. E aí testei mesmo, não vou, escolha outro. Tá bom. E aí ele começou a escolher o secretariado, de modo que o secretariado estava todo escolhido e eu já não era mais secretário de nada. Aí apareceu essa vaga da Secretaria de Indústria e Comércio e eu fui para lá. Fui ser secretário de Indústria e Comércio. Ou seja, quase eu não fui secretário do Antônio Carlos. E foi interessante, porque eu fiquei um pouco... Secretaria de Indústria e Comércio, uma secretaria técnica, eu fiquei um pouco blindado com relação aos políticos, né? Não tinha muita coisa política, não tinha quase nada política, e eu comecei a fazer um trabalho ali. E um trabalho interessante, porque a Bahia, depois de um período áureo, que tinha instalado o polo petroquímico, ela ficou um certo tempo sem que acontecessem coisas importantes no setor industrial, né? Uma coisa aqui, outra ali, e nós estávamos começando a perder um pouco de oportunidades, por exemplo, para Ceará, que começou a se revelar muito no setor industrial, um pouco para Pernambuco também, de modo que ali nós começamos um novo trabalho de atração de investimentos que acabou marcando todo o meu período como secretário de Indústria e Comércio, como governador 2 vezes, né? Essa questão da atração de investimentos, que eu disse, criou-se na Bahia uma cultura de atração de investimentos. E eu diria que a retomada disso foi nesse período, quando eu estava na Secretaria de Indústria e Comércio. Nós começamos a fazer o primeiro programa chamado Pro Bahia, né, de atrair empresas. Nos primeiros 2 anos, muito difícil, porque era a época da inflação. Era difícil, na época da inflação, você convencer alguém para fazer investimento. Era muito difícil, né? As empresas estrangeiras, por exemplo, não tinham a menor confiança no Brasil naquela época. Mas nós criamos esse programa, tivemos êxito e eu diria que instalou-se na Bahia essa cultura de atração de investimento.